Bom dia. Anda aí esta nova prática que se tem tornado cada vez mais frequente de alterar o que vem escrito nos livros, como se fazia nos regimes totalitários. E as pessoas que se opõem a esta prática horrível têm vindo a invocar os regimes que estão mais presentes na memória das pessoas que vivem nesta zona da Europa, que são os regimes nazis e os regimes fascistas. No entanto, é bom completar um bocadinho esta visão invocando outros regimes onde isto sempre aconteceu, que são os regimes comunistas, onde isto sempre aconteceu e ainda hoje acontece. Isto aconteceu, por exemplo, na União Soviética, com Alexander Solzhenitsyn, que começou logo a ser perseguido ainda antes, umas semanas antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, porque lhe interceptaram uma carta a um amigo onde ele fazia uma crítica a Stalin. E, portanto, foi preso e esteve preso uma série de anos e escreveu até depois um livro, antes do arquipélago de Gulag, ele escreveu um livro chamado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que publicou fora da União Soviética em 1962 e que contava como tinha sido a vida dele num campo de prisioneiros. Depois até ser expulso em 1974, acabou por ser expulso, primeiro o NKVD e depois a KGB, trataram de o perseguir e de o torturar e de o condenar constantemente. Bom, o maior crime político de Alexander Solzhenitsyn é que ele recusava a ideia do stalinismo, aquela ideia que tenta circunscrever os horrores do comunismo àquele período em que a União Soviética foi governada por Stalin. Ele dizia que isso não existe stalinismo, o que existe é comunismo. Bom, mas isto aconteceu também em Cuba. Aconteceu com Reinaldo Arenas, que era escritor e homossexual, começou por ser comunista, depois deixou de ser, e escreveu, publicado depois em 1992, um livro, uma autobiografia chamada Antes que Anoiteça. Até deu um filme bom, em que Javier Bardem faz o papel de Reinaldo Arenas e que deixou uma ideia que ficou na memória das pessoas. Ele dizia que em Cuba não é proibido ser homossexual, o que é proibido é ser, ao mesmo tempo, homossexual e opositor do regime, porque aos apoiantes do regime, aos defensores do regime, era dada toda a liberdade. E os opositores acabavam por ser perseguidos por homossexualidade. Mas voltando à própria expressão revisionismo literário, eu acho que isto é uma expressão má. Porque às vezes o revisionismo é necessário. O revisionismo acontece, por exemplo, na história, quando se revê uma versão da história que foi aceita durante um período largo, isso às vezes acontece, um período largo de tempo, e depois acaba por vir a ser substituída por outra, porque houve algum historiador que estudou outros factos diferentes ou fez uma nova interpretação e, portanto, acaba por estabelecer ou escrever uma versão diferente que acaba por ser aceita. Isso aconteceu em Portugal, em relação à Primeira República, com o livro O Poder e o Povo, que mostrou que a Primeira República foi um regime terrível, com mortes e perseguições e presos políticos. Mas um livro é uma obra de arte, e uma obra de arte é um documento. E não passa pela cabeça de ninguém, ou não passou até hoje, alterar os quadros de Caravaggio ou de Velázquez. Mas passa-lhes pela cabeça alterar aquilo que os escritores escreveram. E, portanto, aquilo que se está a fazer não é revisionismo, o que se está a fazer é uma falsificação. Está-se a falsificar um documento. O exercício é esse, a prática é essa. Se eu entregar um documento com a minha assinatura, mas lá em cima tiver uma rasura, esse documento é considerado falso. E há uma punição na lei. Quem fizer isso pode ser punido. Há um enquadramento legal, chama-se falsificação de documentos. A razão principal por estarmos a lembrar estas histórias
é que não existe na Assembleia da República, com representação parlamentar, nenhum partido que se diga que, de si próprio, que se reconheça a si próprio como herdeiro nem do fascismo nem do nazismo. Mas existem vários partidos que se reconhecem herdeiros do comunismo. Até discutem entre eles qual é que é o verdadeiro herdeiro do comunismo. E, portanto, é importante e é muito oportuno relembrar o que é que estes partidos verdadeiramente representam. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo fim de semana.